O propósito desse módulo é mostrar como funciona os argumentos lógicos dedutivos e indutivos. E depois de mostrar a dedução e a indução, mostrar como a gente pode considerar uma proposição, um enunciado, como o mais aceitável ou não. Mostrar por que um argumento é mais considerado do que outro. Fica daquele lado. Bom, Maurício, passa. Eu já adianto que o PowerPoint, pode pular isso, que ó, esse é o Fischer que fez. Também pode pular. Também pode pular. Isso. Bom, a primeira parte do módulo vai ser mostrar como funciona o argumento dedutivo. O argumento dedutivo, ele funciona de uma maneira mais diferente do argumento indutivo. Bom, o argumento dedutivo ele pode ser considerado válido ou inválido pela sua forma. Como assim? As premissas no argumento dedutivo têm que levar necessariamente a uma conclusão. Bom, vou dar a definição de argumentos dedutivos para vocês. Se todas as premissas são verdadeiras no argumento dedutivo, a conclusão deve ser verdadeira. E toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já está contida nas premissas. Bom exemplo de um argumento dedutivo é o citado aqui no PowerPoint. Todo mamífero tem um coração, primeira premissa. Todo cavalo é um mamífero, segunda premissa. Logo, todo cavalo tem um coração. Vocês veem bem que esse argumento é válido porque as duas premissas ocasionam e levam necessariamente à conclusão. Então o argumento ele funciona assim, são as premissas que devem gerar necessariamente uma conclusão. O argumento dedutivo é analisado em sua validade pela sua forma. Como assim? A gente pode ter um argumento dedutivo válido, porém que só tem afirmações falsas. Olha isso, pode passar no slide. Um bom exemplo disso, de um argumento válido dedutivamente, mas que tem sentenças falsas, é o segundo argumento aqui do lado. Todas as aranhas têm 6 pernas. A gente sabe que essa premissa na vida real é falsa. Todos os seres de 6 pernas têm asas. Logo, todas as aranhas têm asas. Bom, o argumento ele é válido porque ele segue a estrutura dedutiva correta. Ou seja, as duas premissas ocasionam necessariamente uma conclusão. Se todas as aranhas têm 6 pernas e todos os seres de 6 pernas têm asas, logo todas as aranhas têm asas. Embora todas as premissas sejam falsas. Ou seja, elas não precisam ser necessariamente verdadeiras para a estrutura do argumento ser válida. A dedução, assim como a indução, tem uma estrutura que deve ser mantida. Não importa se as premissas são verdadeiras ou são falsas. Um bom exemplo, infelizmente o Fischer não completou aqui na nossa conclusão, um bom exemplo de um argumento que possui duas premissas verdadeiras e uma conclusão verdadeira, mas é falso dedutivamente, é o terceiro exemplo citado aqui. A Terra é redonda. A não ser aqui não haja um terraplanista, todos temos que aceitar que a Terra é redonda. A neve é branca. Logo, o céu é azul. Bom, as duas premissas e a conclusão são verdadeiras, porém a dedução é inválida, porque ela não segue a sua estrutura correta. As duas premissas não acarretam necessariamente uma conclusão. Não é por supor que a Terra é redonda e que a neve é branca que temos que supor necessariamente que o céu é azul. Um último ponto é o ponto de um argumento inválido com proposições falsas também que acontece. Toda pessoa que dorme vira cachorro, eu virei cachorro, eu dormi. Bom, não acarreta necessariamente na conclusão e as proposições são falsas também. Então, o argumento dedutivo é considerado válido ou inválido pela sua forma. Não importa se as premissas são verdadeiras ou não. Um outro bom exemplo de um argumento dedutivo válido é: todo mamífero tem um coração, listado antes, todos os cavalos são mamíferos, todos os cavalos têm um coração. Bom, seria muito simples dizer apenas isso dos argumentos dedutivos. Alguns exemplos eles são mais complexos, são mais difíceis de se pegar. Um exemplo é sobre um argumento dedutivo inválido, que ele nos apela a um pensamento um pouco mais complexo. O exemplo é o seguinte: vamos supor que todos os corredores da nossa sociedade são atletas, e alguns atletas são excessivos. Maurício, pode passar 2 vezes o slide. Esse aí não, isso, uma vez. Todos os corredores são atletas, e alguns atletas são excessivos. Logo, alguns corredores são excessivos. Isso é uma dedução inválida também, mas é uma de mais difícil percepção. Para ajudar nessa dedução e mostrar como ela é inválida, a gente tem que fazer um diagrama. O diagrama é esse. O diagrama A representa os corredores, B, as pessoas obsessivas. Não, o diagrama A representa os atletas, B, as pessoas que são atletas e obsessivas,
e seus corredores. Vocês veem que há uma intersecção, mas que não necessariamente engloba os corredores. Esses exemplos eles são mais difíceis de perceber na vida real. Por isso que na lógica a gente costuma usar muitos diagramas para tentar identificar sobre as premissas se são verdadeiras, se são válidas ou não. O argumento é claramente inválido. Então a gente consegue ver que por mais que algumas coisas pareçam verdadeiras, válidas ao nosso olhar, elas nem sempre são. Outro ponto é o segundo exemplo de um argumento inválido, que é: todo social-democrata é a favor da livre iniciativa. Todo neoliberal é a favor da livre iniciativa. Logo, todo social-democrata é um neoliberal. Aqui é um claro erro que em lógica a gente consegue explicitar da seguinte maneira. Vamos supor que a livre iniciativa seja o conjunto C e que o social-democrata seja o conjunto A e que o neoliberal seja o conjunto B. Ao dizer que todo social-democrata, o conjunto A, faz parte do conjunto C e que todo neoliberal, o conjunto B, faz parte do conjunto C, que é o favor da livre iniciativa, não podemos dizer que todos A, ou seja, os neoliberais, os sociais-democratas, são iguais aos Bs, no caso dos neoliberais. Isso é uma confusão que não pode ser feita, porque aqui no diagrama, claramente engloba o diagrama maior que as pessoas a favor da livre iniciativa. Os conjuntos de pessoas sociais-democratas e neoliberais não precisam se interseccionar. Então o que acontece é que há uma distinção que deve ser feita. Os argumentos só podem ser válidos se a gente conseguir identificar muito bem que as duas premissas acarretam necessariamente em uma conclusão. A partir disso eu vou passar para o próximo slide, que agora a gente vai falar sobre enunciados condicionais. Enunciados condicionais se trata de... Antes disso, acredito, alguém tem alguma dúvida? Bom, continuando, enunciados condicionais, a definição de um enunciado condicionais são: trata-se de um enunciado complexo, composto de dois enunciados componentes que se ligam por meio do conectivo se ou então. Bom, um bom exemplo de um enunciado condicional é o exemplo: se choveu, a grama ficou molhada. Bom, o enunciado condicional é dividido em duas características, P e Q. Se choveu é a premissa chamada antecedente, é P. Então, a grama ficou molhada. Então, a grama ficou molhada se chama de consequente, Q. Então, a gente consegue fazer um diagrama bem simples. Se P, então Q. Se choveu P, a grama ficou molhada, Q. Há quatro espécies de enunciados que podem ser tratados em enunciados condicionais. O primeiro, dois são válidos e dois são inválidos. Bom, o primeiro exemplo é a afirmação do antecedente. Se P, então Q. P aconteceu, então Q aconteceu. O bom exemplo é: se choveu, a grama ficou molhada. Se choveu, P aconteceu, então a grama ficou molhada. Claramente isso é válido. É uma análise válida do argumento, porque tu está afirmando a premissa anterior para desencadear a consequente que vem depois. Se choveu, a grama ficou molhada. Choveu, logo a grama ficou molhada. Essa é a afirmação do antecedente. Afirmamos que choveu para afirmarmos que a grama ficou molhada. O outro exemplo ele não é válido. O exemplo da afirmação do consequente. Se choveu, a grama ficou molhada. Se choveu P, a grama ficou molhada Q. Aconteceu o fato que a grama ficou molhada. Quer dizer que choveu? Não, porque pode haver outros motivos para a grama ter ficado molhada. Esse exemplo é muito bom porque ele mostra que os dois conjuntos eles não são semelhantes. O conjunto da grama ficar molhada pode ser por outros fatores além de ter chovido. Então, quando tu afirma o que vem depois, no caso a consequente, para supor a premissa anterior, você está fazendo uma dedução inválida. A outra parte do tema se chama negação do consequente, que também é válida. Se choveu, a grama ficou molhada. A grama não ficou molhada. Quer dizer que não choveu? Sim. Logo, a negação do consequente, negar que a grama ficou molhada, acarreta necessariamente em negar que choveu. E o último exemplo é a negação do antecedente, que é inválida também. A negação do antecedente, no caso, é negar que choveu para negar que a grama ficou molhada. Isso é claramente inválido, porque a grama pode ficar molhada por outros fatores. É assim que é feito os 4 diagramas lógicos de afirmação do antecedente, afirmação do consequente, negação do consequente e negação do antecedente. Bom, a gente vê que um exemplo muito simples, ele mostra como isso acontece.
que quando chove, a grama tem que ficar molhada, mas não é porque a grama ficou molhada que choveu. Há uma inversão de fatores nesse caso. Acho que ficou alguma dúvida quanto a isso? Bom, Maurício, pode passar. Agora a gente pode falar de um outro argumento, e isso é útil para os debates, que é o argumento da redução ao absurdo. Bom, para fazer o argumento da redução ao absurdo, a gente tem que supor que um enunciado, a gente, por exemplo, o melhor exemplo é o exemplo que eu botei ali no nosso PowerPoint. Eu quero demonstrar que o Felipão é ruim. O Felipão é um treinador ruim. O que ele realmente é, mas não é isso que está sendo tratado aqui. A gente quer supor que o Felipão é ruim. Para isso, a gente tem que, para fazer uma redução ao absurdo, a gente tem que começar supondo a nossa hipótese contrária. Ou seja, supor que o Felipão é bom. E depois, deduzir algo absurdo de achar que o Felipão é bom. No caso está escrito ali na nossa definição. Suponha que queremos provar que o enunciado P é verdadeiro. Começamos por supor que P é falso. Com base nessa suposição, chegamos a uma conclusão que se sabe ser falsa. Logo, P é verdadeiro. O exemplo é isso. Eu quero demonstrar que P, Felipão é ruim. Começo supondo que Felipão é bom. Deduzo que se Felipão for bom, será contratado por alguém. Contudo, Felipão está desempregado involuntariamente. Logo, Felipão é ruim. Claro que a premissa de que o Felipão ser bom não significa de que ele será contratado por alguém. Pode ser, se o Felipão for bom, ele será contratado por alguém. Ela pode ser atacada. Porém, se ela não for atacada, o argumento está lógico e de maneira válida apresentado. Esse é o último argumento com base nos princípios da dedução. Se ficar alguma dúvida, eu posso esclarecer também. Esse argumento é muito útil para os debates, porque a gente pode mostrar, partindo da premissa do opositor, como ele está errado. Partindo do pressuposto de que tudo que o opositor está falando, a gente só pode chegar a uma conclusão, e essa conclusão se sabe ser absurda. Logo, ele está errado, e logo eu estou certo. Uma dúvida nenhuma. Num debate, eu ficaria como? Bom, num debate tu tem que atacar a premissa, no caso. Tem que atacar a premissa que se o Felipão é bom, ele será contratado por alguém. É isso que tem que fazer. Bom, todo o argumento está baseado na dedução de que se o Felipão for bom, ele será contratado por alguém. Que se ele não for contratado, ele não é bom. O teu fardo no debate é mostrar que não é porque o Felipão é bom que ele tem que necessariamente ser contratado por alguém. Tem que atacar a premissa. Se tu não ataca a premissa, esse argumento está válido. Porque a redução absurda é um argumento muito útil para ser utilizado em debates e a gente usa diariamente. Bem, principalmente o Fitch. Passando. Agora a gente chega no outro pressuposto. Ficou alguma dúvida quanto à dedução? Acredito que não. Tá. Passando agora para a indução. A indução é um pouquinho diferente. A indução funciona de uma maneira que a gente não pode com certeza achar uma conclusão válida, verdadeira. Como funciona? Se todas as premissas da indução são verdadeiras, a conclusão provavelmente é verdadeira. E a conclusão contém informação não presente, mesmo implicitamente nas premissas. Como assim? Enquanto a dedução parte de um pressuposto de que se as duas premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira, na indução não é isso que acontece. Por quê? Porque na indução a conclusão extrapola a premissa. Um bom exemplo é o exemplo mostrado aqui. Todos os cavalos observados até hoje tinham pelo marrom. Logo, todos os cavalos têm pelo marrom. A gente pode chegar a uma conclusão na indução que provavelmente é verdadeira, mas a gente nunca vai saber se ela com certeza é verdadeira, porque ela é baseada na nossa experiência finita, nas nossas percepções finitas. Não é um axioma, não é algo com certeza correto. Então, a gente chega nas nossas conclusões baseado nas nossas amostras anteriores. É um argumento mais estatístico. A indução tem profundas bases estatísticas. Bom, pode passar. A indução é muito utilizada, como eu acabei de dizer, por fins estatísticos. Esse exemplo pode parecer bem óbvio, mas é assim que funciona a indução. A indução funciona como? Vamos supor que alguém vai querer colher como amostragem grãos da amostra do barril de cerveja do tipo A. E foi achado, segundo a amostra estatística, 75% dos grãos são do tipo A. A conclusão única que deve ser feita parece ser óbvia. É que 75% dos grãos da amostra são do tipo A. Bom, isso é um argumento, a gente já mostra que um problema desse argumento, e o problema que é achado na indução, é a estatística insuficiente. Por isso que a dedução tem graus de verdade. Uma indução pode ser mais provavelmente verdadeira ou menos, de acordo com a nossa amostragem indutiva estatística.
Se eu apenas colhi 10 grãos do tipo A, sendo que o barril possui 1 milhão de grãos, e eu fiz uma amostragem com apenas 10 grãos, a minha amostragem é muito pouco provavelmente verdadeira. Logo, ela é insuficiente e ela não pode ser um argumento. A indução ela tem que funcionar de acordo com o preceito de que nós conseguimos colher o máximo possível de evidências relevantes disponíveis, ou seja, o máximo possível de grãos da amostra para dar o máximo de certeza de que a nossa indução é verdadeira. Então, esse é o primeiro problema da indução, o problema da pouca amostragem. Agora eu vou partir para o segundo problema da indução. Pode passar mais. Bom, primeiro é necessário esquematizar por que uma indução é válida. Para a indução ser válida, ela precisa primeiro de premissas verdadeiras, de um argumento formalmente correto, que siga uma estrutura lógica, e terceiro, de premissas que abrangem todas as evidências relevantes disponíveis. Agora eu vou dar um exemplo, porque as pessoas muitas vezes se confundem com essa terceira condição da indução. Premissas que abrangem todas as evidências relevantes disponíveis. Como assim? Bom, um bom exemplo para demonstrar isso é o exemplo abaixo, que mostra como esse exemplo ele não aborda todas as premissas relevantes disponíveis. Se eu digo que a grande maioria dos homens com 35 anos sobrevivem por mais 3 anos, mas ao mesmo tempo eu digo também que a grande maioria dos homens com casos de câncer não sobrevivem por mais 3 anos, e eu digo que Henry é um homem de 35 anos, não tem como fazer indução nenhuma disso. Por quê? Porque nem todas as premissas abrangem todas as relevâncias disponíveis. Como que poderia ser resolvida essa indução? Se a gente adicionasse mais uma premissa, que a grande maioria dos homens com 35 anos e com câncer sobrevivem por mais de 3 anos. Henry é um homem de 35 anos com câncer, ele provavelmente vai sobreviver por mais 3 anos. Não dá para tirar nada desse processo dedutivo quando duas premissas são contrastantes umas com as outras. As premissas têm que entrar em concordância para poder chegar a uma conclusão verdadeira. Não adianta em nada, num debate, a gente trazer dois fatores que contrastam um com o outro e tentar decidir qual é o melhor, se não há nenhuma amostragem de que um é melhor que o outro. Por isso que no debate, muitas vezes, quando a gente acaba debatendo no GDO, não há vencedores no argumento, porque os dois simplesmente trouxeram premissas contrastantes, indutivas, e nenhum mostrou por que a sua premissa é superior. Então, a indução ela não pode ser feita de maneira qualquer, ela tem que seguir um critério rigoroso. Bem, pode passar. Agora a gente chega na parte que eu acho particularmente mais legal da indução, que são os métodos de Mill e a analogia. Muitas pessoas usam na vida real, no cotidiano, analogias, mas muito poucas pessoas sabem como funciona uma analogia. Bom, a analogia funciona de acordo com aquela seguinte esquematização. Os objetos do tipo X têm propriedades 1, 2, 3, 4 e 5. Os objetos do tipo Y têm propriedades 1, 2, 3, 4 e 5. Os objetos do tipo X têm propriedades 6 e 7. Logo, os objetos do tipo Y têm propriedades 6 e 7. Eu vou explicar isso melhor porque parece meio confuso assim. Vamos dar um exemplo. O exemplo da medicina animal. O que acontece? Vários experimentos são feitos com outros animais para identificar como o corpo humano vai reagir a algum medicamento, por exemplo. Com que base que são feitos esses experimentos? Com base na analogia. Dado que, por exemplo, os seres humanos têm propriedades digestivas, vamos supor, 1, 2, 3, 4 e 5, e os ratos têm propriedades digestivas 1, 2, 3, 4 e 5, se eu fizer um experimento dando muito açúcar para um rato e eles sofrerem de uma overdose, provavelmente, por haver similaridades entre o sistema digestivo dos ratos e dos seres humanos também terão essa overdose. A analogia é feita assim. Não dá para fazer simplesmente uma analogia com premissas que não se encontram. Um bom exemplo é o seguinte: homens e cavalos possuem um órgão cardiovascular, que é o coração. Um cavalo teve dor de cabeça, logo o ser humano terá dor de cabeça. A analogia ela não vale, porque ela está partindo de duas premissas diferentes. A dor de cabeça provocada nos cavalos não é provocada pelo coração, pode ser provocada por outros fatores. Uma analogia, para ser válida, ela tem que partir de condições semelhantes que geram resultados semelhantes. Então, a indução, por analogia, é obrigatório contar com propriedades semelhantes que geram uma consequência semelhante. A gente não pode simplesmente largar qualquer analogia e acreditar que é verdadeira. Bom, o outro método, agora mais importante, são os métodos do John Stuart Mill, filósofo inglês, os métodos da indução com base na concordância e na diferença. Bom, são 5 métodos que o John Stuart Mill utiliza. Eu não vou falar dos 5 porque senão vai ficar muito complicado. Eu vou especificar apenas em 2.
Pois bem, como funciona? O método da concordância, eu vou pensar agora em um exemplo, tudo bem? Vamos supor que eu tenho, o método da concordância, ele se baseia, por exemplo, um cientista, ele tem uma hipótese. Eu tenho a hipótese de que fraqueza muscular gera dores no pescoço. Bem, para confirmar essa hipótese, eu preciso utilizar um método indutivo. Como que funciona esse método? Bom, vamos supor que a letra A signifique fraqueza muscular e X signifique dores no pescoço. No método da concordância, você mantém a letra A universalmente em todos os experimentos. Porém, você vai variando as outras premissas. Você pega uma pessoa que possui fraqueza muscular, porém que é sã mentalmente, uma pessoa que possui depressão, uma pessoa que possui outros problemas, mas sempre mantém constante a fraqueza muscular. Se em todos os casos demonstrados a pessoa tem dores no pescoço, a causa da dor no pescoço é a fraqueza muscular. Por quê? Porque você variou todas as outras premissas do argumento, você pegou pessoas totalmente diferentes com apenas um padrão em comum, a fraqueza muscular. E nesse padrão em comum elas sempre apresentaram o mesmo problema, dores no pescoço. Logo, a fraqueza muscular é uma condição suficiente para gerar dor no pescoço. Bom, esse é um processo indutivo, que é baseado numa experimentação finita. A gente pega 100 pessoas e as 100 pessoas com essa mesma característica demonstraram o mesmo problema. Não tem como a gente ter certeza de que isso é verdadeiro, porém a gente provavelmente acha que isso é verdadeiro. O importante disso é que para fazer o método do Liu, a gente tem que partir já de uma hipótese. A hipótese é que a fraqueza muscular gera dores no pescoço. Então, nos métodos científicos de investigação, não importa só o nosso raciocínio indutivo, importa também a nossa dedução, a nossa análise lógica sobre o que pode causar problemas. Então, quando tu vai construir um argumento, a gente usa muito isso nos debates, a gente precisa fazer uma análise dedutiva sobre o que é válido e o que não é dedutivamente, sobre o que importa ou não dedutivamente, e depois a gente chega no outro estágio, o estágio da indução, a experimentação para saber se a nossa análise está correta ou não. O outro método do Liu, que eu acho um método bem interessante também, é o método da diferença. Como que funciona esse método? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa quer saber se tem insônia ou não. Para isso, vamos supor que a pessoa quer saber se o café gera insônia ou não. Para isso, a pessoa segue sempre a mesma rotina. Bom, a pessoa acorda, toma um café da manhã, não um café preto, no caso, toma leite, toma outras coisas, almoça, vai para o trabalho, segue a mesma rotina à risca, todos os dias, mas sem tomar café. Com isso, ela sente que nunca teve insônia. Mas ela quer provar que o café gera insônia. Para isso, o método da diferença ele mostra que a gente tem que seguir à risca todos os nossos mesmos fatores no nosso cotidiano, por exemplo, e adicionar o fator que a gente acha que vai causar a diferença. Então, a gente segue a nossa rotina, seguimos sempre a nossa mesma rotina por uma semana, porém, um dia nós tomamos café. E nesse dia sentimos insônia. Logo, se prova, segundo o método indutivo, que o café é a condição necessária e suficiente para gerar insônia. O método da diferença, ao contrário do método da concordância, ele consiste em manter todas as outras premissas iguais durante um bom período de tempo e adicionar apenas uma premissa. Se há diferença, ela é a causa da diferença. Se não há diferença, ela não causa diferenças. Bom, terminados os processos de dedução e indução, agora eu vou abrir espaço caso alguém tenha alguma dúvida quanto à indução. Se não tiver, vamos para a última parte do nosso módulo. Ninguém tem dúvidas? Bom, pode passar, Maurício. Bom, última parte do nosso módulo, deixando bem claro que isso é só uma apresentação à lógica, só para vocês terem curiosidade sobre a lógica, que ninguém vai aprender profundamente sobre lógica aqui. Nem eu sei profundamente sobre lógica. Esse módulo foi profundamente inspirado no meu pai, professor de lógica. Bom, o último ponto, agora é um ponto que é baseado em 2 livros, que são os livros que eu tenho aqui na frente, que é o livro Teorias da Verdade, que mostra sobre como algo pode ser considerado verdadeiro ou falso, e o livro do filósofo bem conhecido, que é O Realismo e o Objetivo da Ciência, que é do Karl Popper, que é um filósofo famoso pelo paradoxo da intolerância, por exemplo. Bom, o que esses livros eles dizem? Eles mostram como que a gente denomina um argumento como verdadeiro, uma proposição como mais provável de ser verdadeira ou mais provável de ser falsa. Para demonstrar como uma proposição pode ser mais verdadeira ou mais falsa,
a gente tem que primeiro entrar no conceito de crença. O que é crença? A crença metafísica, por exemplo, há uma definição ali. Crença sobre a existência, natureza e estrutura de aspectos não observáveis na realidade. Um bom exemplo de uma crença, algo que a gente acredita é em Deus, ou em signos. Bom, isso são crenças. Todas as pessoas, segundo Popper, por exemplo, estão embutidas de crenças desde o nosso nascimento. E são essas crenças que norteiam a nossa busca pelo conhecimento. Eu quero provar, por exemplo, de que o livre mercado é melhor que a intervenção estatal para a economia. Eu tenho essa crença. Com essa crença, eu tento justificar que o livre mercado é melhor que a intervenção estatal para a economia. Bom, todas as pessoas estão embutidas de crenças. Porém, a crença por si só, para demonstrar um argumento, ela é insuficiente. Eu não posso dizer simplesmente de que Deus existe porque Deus existe, ou de que os signos são verdadeiros, os signos do zodíaco são verdadeiros porque eles são verdadeiros. Eu não posso dizer apenas que o livre mercado é melhor que a intervenção estatal porque o livre mercado é melhor que a intervenção estatal. Não posso dizer porque sim. É necessário, antes disso, justificar a sua crença. E isso te torna uma premissa, uma conclusão mais passível de ser considerada verdadeira do que não. Bom, o que acontece? O que acontece é que... Pode passar a música? Não, volta. Não, passa. Bom, o que acontece é que não dá para se esquecer que a crença é muito importante, porque ela norteia a nossa busca pelo conhecimento. Então, sim, as crenças têm importância na nossa sociedade e elas são muito válidas e passíveis de serem consideradas. Inclusive, as crenças, elas são, o próprio livro do Popper diz, as crenças por si só podem gerar grandes avanços na ciência. Um bom exemplo era um modelo astronômico de que a Lua tinha profunda influência sobre as ondas, se não me falha a memória, que era simplesmente uma crença, porém que foi justificada como um argumento plausível e algo verdadeiro em nossa sociedade. Bom, a crença ela tem uma importância por si só. As pessoas são embutidas dela e conseguem com ela modificar o nosso mundo. Porém, no debate, quando estamos discutindo com outras pessoas, a crença possui um problema. Se dizemos, por exemplo, que simplesmente que Deus existe e usarmos isso como argumento, não há refutação pelo lado da oposição. Por quê? Porque é impossível provar empiricamente que Deus não existe. Bom, o ônus está em você mostrar que Deus existe e justificar o porquê de Deus existir. Esse é o ponto importante. Aí chegamos na área da justificação. Pode passar mais. Bom, vamos dar um exemplo da justificação. A justificação pode seguir uma estrutura dedutiva. Bom, eu quero provar que o livre mercado é melhor que a intervenção estatal para o comércio entre nações. Já deixo bem claro que eu não acredito nisso, porém, vou querer provar isso. Bom, eu não posso simplesmente, como eu já disse, dizer que o livre mercado é melhor que a intervenção estatal, porque ele é. Para isso, a gente tem que seguir uma estrutura lógica. O livre mercado garante menos barreiras econômicas entre nações. Menos barreiras econômicas são o único fator que aumenta o comércio entre nações. Logo, o livre mercado gera maior comércio entre nações. Bom, a gente encontrou agora uma estrutura dedutiva que mostra porque o nosso argumento está correto. Se a gente quiser atacar esse argumento, a gente pode atacar. A gente ataca as premissas. Por que o livre mercado garante menos barreiras econômicas? O porquê que menos barreiras econômicas são um único fator? A gente vê que quanto melhor a argumentação é, mais justificada ela é. Se eu tiver uma resposta de por que o livre mercado garante menos barreiras econômicas, eu vou estar fazendo uma argumentação cada vez mais forte. A argumentação ela cresce pela justificação. Quanto mais a gente justifica o porquê o argumento é certo, mais forte ele fica. Como que a ciência evolui, segundo Karl Popper, por exemplo? Bom, a ciência evolui justamente porque as pessoas tentam falsificar a justificação do outro. Vamos pegar um exemplo. O exemplo próprio do livre mercado. Bom, eu quero provar que o livre mercado, durante o século XIX, foi proveitoso para os países desenvolvidos. Para isso, eu justifico que o livre mercado acabou gerando o crescimento de países como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, concomitantemente, quando foi o período da era vitoriana, por exemplo, de menor intervenção estatal na economia e de menos barreiras alfandegárias entre a Alemanha, a França e a Inglaterra. Bom, isso é uma justificação de que o meu argumento está correto. Como que as nossas argumentações, a nossa ciência evolui a partir disso? Outra pessoa que discorda dessa visão, ela tenta falsificar a sua visão. Como assim? Ela tenta provar que a sua visão está errada. Bom, é assim que a ciência evolui, segundo a teoria do Popper. Segundo a teoria do Popper, a ciência evolui por pessoas tentando provar que as outras estão erradas.
Bom, como que elas provam que as outras estão erradas? Isso é útil para o debate. A primeira forma de atacar é atacar a estrutura dedutiva do teu argumento. Mostrar que o teu argumento não está seguindo premissas válidas, não está tendo um desencadeamento correto. A outra forma é a forma de tentar refutar, mostrando que indutivamente ele está errado. Como assim? Se dizemos que as estruturas que o livre mercado gerou menos barreiras na Alemanha, na França e na Inglaterra durante o século XIX, uma forma de tentar refutar é pegar um outro autor, vamos dar um exemplo, pegar um historiador que mostra que isso não aconteceu. Então, a ciência evolui assim. A ciência evolui pela justificação e pela falsificação. E assim vão seguindo até achar informações mais complexas umas com as outras. Bom, Maurício, pode passar. Não, acho. Não botei. Bom, eu não botei a conclusão, mas eu vou falar a conclusão. A conclusão desses dois argumentos é que espera um minuto. O argumento ele precisa ser justificado para ser aceito como verdadeiro, e a justificação deve possuir um desencadeamento válido de informações. A gente não pode simplesmente largar informações ao ar e acreditar que estamos fazendo certo. Bom, as informações devem ser alcançadas por meio desses dois métodos. O método da dedução, que mostra por que o nosso argumento está válido logicamente, e o método da indução, que mostra por que o nosso argumento é passível de ser verdadeiro na realidade. Bom, ele nunca vai conseguir ser provado comprovadamente como verdadeiro, com 100% de certeza, porque as nossas experiências, segundo o livro do Popper e segundo outro filósofo, David Hume, segundo porque as nossas experiências são finitas. A gente nunca vai conseguir falar com 100% de certeza de que a gente está certo. Se a gente fala com 100% de certeza que a gente está certo, a gente está simplesmente tendo uma crença de que a gente está certo. Porque a crença, ela é mais do que a crença é um ideal. E temos muita dificuldade em relutar em nossos ideais. Então, o argumento, num debate, um ponto importante é que o debate, ele tem que dar espaço para as pessoas discordarem de você. Esse é um ponto importante. Quando a gente dá espaço, ele faz um critério de demarcação sobre o que é o nosso argumento, sobre o que ele está falando, a gente gera espaço para as outras pessoas discutirem ele. Se simplesmente dissermos que o nosso argumento é um fim em si mesmo, que ele funciona porque ele funciona, não haverá espaço para debate. Logo, o argumento ele nunca vai ser válido, verdadeiro, teoricamente, na nossa sociedade. Então, a diferença entre crença e justificação é que a crença é irrefutável. Não tem como tu refutar que Deus existe. É impossível. É impossível refutar que os signos são uma fase, embora muitas pessoas acreditem que os signos sejam uma fase. É impossível refutar empiricamente, porque as nossas experiências elas são finitas. Nunca conseguiremos ter todas as experiências para provar que aquele argumento é falso. Sempre poderá haver uma brecha de coisas que não são observáveis na nossa realidade e que poderão demonstrar aquele argumento como verdadeiro. Já a justificação, ela é falsificável. Quando nós estabelecemos um processo de mostrar por que aquilo é verdade, a gente estabelece parâmetros que são questionáveis. Quando nós explicamos o porquê algo é verdade, isso pode ser questionado. Bom, a ciência evolui assim, o nosso mundo evolui assim e o debate evolui assim. Acredito que a conclusão desse módulo